Eu me chamo doutora Elisângela Freire e vim aqui hoje para conversar com vocês acerca de um tema bastante atual na nossa sociedade. Em particular e em especial a mulher que sofre de violência doméstica. Tenho um escritório e atuo em prol da defesa da mulher. E gostaria hoje de bater um papo com vocês acerca de uma circunstância que muitas mulheres vivem atualmente. Acaba sendo até um dilema, uma situação bem complexa e delicada. Você, mulher, que viveu um relacionamento abusivo e hoje tem o seu direito resguardado através da medida protetiva, você sabe como se preservar do seu agressor e ainda garantir as visitas do pai aos seus filhos? É um tema instigante, revoltante para uns, complexo para outros e para outros até sem uma resposta adequada aos olhos dessas pessoas. E eu quero hoje compartilhar um pouco do conhecimento. No direito, nada é definitivo, porque as leis estão sempre em constante evolução. E também depende muito da circunstância, dos fatos. E para você, mulher, lidar com a visita do pai aos filhos em comum do casal, em casos de uma medida protetiva que foi concedida a esta mulher devido a uma violência doméstica, pode ser um desafio, mas é importante considerar o bem-estar e a segurança, tanto desta mulher quanto desses filhos menores, crianças, adolescentes que estão envolvidos nesse contexto. E eu quero aqui citar algumas orientações gerais diante de uma circunstância e uma situação como essa. É importante lembrar que cada caso é único e a melhor abordagem ela pode variar muito de acordo com as circunstâncias específicas do caso concreto daquela mulher, daquele núcleo familiar. Então, muitas vezes, aquilo que deu certo e se adaptou para uma mulher e para um contexto familiar, pode não dar certo nem se adaptar para aquela outra família, para aquela outra mulher. Por isso, muitas vezes, é necessário, muitas vezes e em todas as circunstâncias, é necessário avaliar esta família. Então, nós vamos aqui conversar e vamos passar algumas orientações gerais do que pode ser feito e como essa mulher pode ser ajudada, como essa família pode ser ajudada. Um dos passos mais importantes em uma situação como essa é verificar se essa medida protetiva que foi concedida para esta mulher inclui restrições ou condições específicas relacionadas às visitas dos filhos em relação ao pai. É fundamental que essa mulher e essas crianças ou adolescentes sigam rigorosamente as condições protegidas nesta medida protetiva, elencadas nessa medida protetiva. Outro tópico muito importante é que a segurança e o bem-estar da mulher e dos filhos são fundamentais. A medida protetiva ela é concedida para protegê-los,
Portanto, também vale salientar que essa medida ela deve ser cumprida à risca, tanto na condição quanto nas restrições, por todos os que estão inseridos nesse contexto, tanto para o homem, que deve cumprir essa medida protetiva, quanto para a mulher que pediu essa medida protetiva. Olha como é delicado. Perceba o quanto é uma situação complexa. A melhor maneira de lidar com uma situação nesse aspecto é observar o interesse dos filhos, sem deixar o cumprimento da medida protetiva, sem deixar de preservá-la, dizendo melhor. Então, observa-se e garante o interesse dos filhos. Por outro lado, garante a proteção dessa mulher. E com isso, não se inviabilizará o direito do pai de conviver com esses filhos. Aí você pode, muitas vezes, estar me questionando, mas doutora Elisângela, como assim? Esse homem, ele agride a mulher, muitas vezes até na frente dos filhos, ameaça essa mulher, e ele ainda tem direito de ver os filhos? Aí eu vou responder, depende. Depende da circunstância, depende do fato concreto, depende de como essa mulher foi agredida. E aí é que muitas vezes as pessoas, num contexto geral da sociedade, se sentem revoltadas ou indignadas, até com a justiça. Como assim a justiça vai permitir que esse pai tenha acesso a esses filhos? Sim, a justiça vai permitir, porque o papel da justiça é garantir o direito para todos. O direito da mulher sendo preservado no sentido de proteção com a medida protetiva e o direito dos filhos de manterem um convívio com os seus pais, com o seu pai, melhor dizendo. Manter um vínculo, manter um relacionamento com o pai. E aí é onde muitas vezes a situação fica delicada. E para que isso fique claro para quem esteja vendo esse vídeo, para não lançar informações aqui soltas, sem ter um fundamento jurídico, é que eu me disponho a explicar para vocês quais são os pontos que devem ser observados. O regime de visitas para esses filhos, ele deve ser fixado de uma forma clara, objetiva, a fim de assegurar o desenvolvimento saudável da pessoa em formação. No caso, essas crianças, no caso, esse adolescente, e garantir a segurança físico-psíquica dessa mulher. Entenda que os dois lados, as duas partes estão sendo preservadas nesse sentido. Outro ponto que deve ser observado é, uma vez que não ficou provado nada que desabone a conduta desse pai, desse homem, em relação aos seus filhos, a medida protetiva, ela vai restringir a proximidade com a mulher.
não tem o condão de restringir ou suspender o convívio dos filhos com o pai. E entendam que são coisas distintas. Uma coisa é um homem e uma mulher, relacionamento entre o homem e uma mulher, entre a esposa e o marido. Outra coisa são os filhos oriundos deste relacionamento. São filhos. Não existe ex-filho. Não existe ex-pai, tampouco ex-mãe. Existe ex-marido, existe ex-mulher. Por isso a justiça se posiciona em observar um contexto familiar e preservar o direito de todos. Esse é o papel da justiça. Aí você pode me perguntar, mas doutora Elisângela, nesse caso, como fica a situação dessa mulher que possui uma medida protetiva? E aí eu posso responder para você em duas situações. Uma vez que a medida protetiva ela é deferida em favor da mulher, o período em que permanecer em vigor essa medida, a restrição de aproximação entre a ofendida e o agressor deverá ser necessário ficar estabelecido, nomeado uma pessoa próxima, um familiar, para realizar essa intermediação de entrega e devolução desses filhos da residência materna, para a visitação desse pai, para que esse pai mantenha um vínculo com esses filhos. Ele está impossibilitado de se aproximar da mulher, mas ele não está impossibilitado de se aproximar dos filhos. E nem deve fazer isso. Porque em muitas circunstâncias, o pai, este homem como pai, é uma pessoa. Tem um comportamento com a ex-mulher, com a pessoa com a qual ele conviveu, ele tem outra. Então, isso deve ser levado em consideração. E aí é necessário uma terceira pessoa que seja uma ponte intermediária entre esta mulher, entre este homem, para conduzir essas crianças ao acesso. Ela é vamos fazer uma analogia, ela é uma ponte de acesso, essa terceira pessoa. E aí, outro ponto que deve ser observado, uma vez que o homem tem uma medida protetiva, contra ele, e a mulher tem a medida protetiva a favor dela, deve ter o cuidado para que esse homem não descumpra essa medida protetiva e se aproxime dessa mulher, porque ele pode ser preso. Uma vez que ele descumpriu a medida, judicialmente falando, ele pode ser preso, porque essa medida foi estabelecida. Mas aí como é que eu faço, doutora? As crianças precisam ter acesso ao pai para visitação. Como é que eu vou entregar, eu como mulher, como vou entregar os meus filhos para esse homem, sendo que eu não posso me aproximar dele, nem ele de mim? Como eu expliquei, é necessário nomear um terceiro para fazer essa ponte. E aí, diante do caso concreto, cada caso é um caso, isso precisa ser estudado, isso precisa ser analisado, para que exista essa possibilidade de uma alternativa
que seja viável, tanto para a mulher quanto para o homem, em função da entrega dessas crianças, a retirada dessas crianças, desses filhos, em local diverso. E aí eu posso exemplificar a casa dos avós, paternos ou maternos, ou até mesmo na escola, tios, paternos ou maternos. Um terceiro que pode ser, se disponibilizar a ser esse instrumento, a ser esse meio, esse agente intermediário. Também é importante salientar que em casos onde a violência se estendeu aos filhos do casal, a convivência pode ser suspensa. É por isso que desde o início eu estou falando que cada caso é um caso e que não existe no direito uma linha reta. É necessário analisar. Porque se esses filhos também sofreram violência doméstica, também foram alvos da agressão deste pai, essa convivência poderá ser suspensa ou ainda poderá ser exercida de maneira limitada. Aí o que deve ser aplicado é um modelo de visitação assistida ou monitorada. E aí nós podemos citar o artigo 22, o inciso 4º da Lei 11.340 de 2006, que diz o seguinte: constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Inciso 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Atualmente, a jurisprudência vem suspendendo a convivência entre pai e filhos, ou possibilitando o exercício de maneira limitada, aplicando-se o modelo de visitação assistida ou monitorada. E o que isso significa? Num português mais objetivo, mais claro, que uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, vão analisar esse caso para entender e elaborar um perfil dessa família, todos os envolvidos, para que o juiz consiga tomar a melhor decisão. Se, todavia, nos autos do processo de violência doméstica não foi discutido acerca da restrição ou suspensão do direito de visitas entre pai e filhos, e essa mulher entende que essas visitas vêm causando prejuízos à criança ou ao adolescente, por qualquer motivo que seja, surge para esta mulher o direito de entrar com uma ação autônoma numa vara de família, numa vara civil, para requerer a restrição ou a suspensão do regime de visitas. Mais uma vez, uma equipe multidisciplinar estará avaliando todo esse contexto familiar ao qual essa criança, esse adolescente se encontra inserido. As razões, as motivações de cada ente familiar, e assim poderão emitir um parecer técnico, psicólogos e assistentes sociais. Baseado nesse parecer técnico,
ou em outras provas que o juiz julgar necessário, ele poderá fazer uma avaliação e fundamentação para somente então decidir se autorizará ou se negará a restrição ou a suspensão das visitas entre pai e filhos ou filho. E aí, o que deve ser observado diante de tudo isso? Sempre o que diz a decisão a respeito dessa medida protetiva. A segurança e o bem-estar da mulher, dos filhos, mais uma vez eu vou reiterar isso, são fundamentais. A medida protetiva concedida para protegê-los. Portanto, é importante cumprir suas condições e suas restrições. Um tópico muito importante: consultar sempre um advogado. Se uma mulher possui uma medida protetiva, é aconselhável que ela esteja bem orientada sobre os seus direitos e sobre os direitos dos seus filhos. O cumprimento dessa medida protetiva deve ser rigoroso. Certificar-se sempre de que essa medida protetiva esteja sendo cumprida integralmente. Isso pode incluir evitar qualquer contato direto entre homem e mulher, bem como garantir que o pai não viole de forma alguma as restrições que foram impostas por essa medida em relação à mulher, resguardando o direito dele como pai em relação aos seus filhos. Para você, mulher, é importante, em qualquer situação que você se sinta ameaçada, documente qualquer violação do seu direito. Essa atitude pode salvar a sua vida. Homens ou homem, cumpram cabalmente a medida que foi imposta a vocês. E não deixe de exercer o seu papel como pai. Filhos, amem seus pais. Muitas vezes estão no meio de um fogo cruzado, literalmente. Uma é mãe, outra é pai, e eu estou aqui no meio. O que eu devo fazer? Ame tanto o seu pai quanto a sua mãe. E preserve o relacionamento entre vocês. Era o que eu tinha para falar para vocês nessa tarde, né? Muitos não sei qual horário vão ver esse vídeo, mas era o que eu podia compartilhar com vocês nesse momento e estou à disposição para qualquer dúvida que surja. Atuo nessa área, em específico de violência contra a mulher, seja violência física, patrimonial, moral, sexual. Eu me coloco à disposição para auxiliá-las no que for necessário. E deixando bem claro que o que eu preservo, busco preservar, é o direito. É o direito de todas as partes, num contexto geral. Eu agradeço desde já a atenção de todos e espero que vocês gostem. Espero que vocês compreendam o quanto o direito é complexo, o quanto a nossa vida é complexa, o quanto as relações humanas são complexas. Até breve. Tchau, tchau.